Just a breath of fresh air. Oh, well, that is very sweet of you to say. Dica dupla de filme de terror pra vocês aqui. Basicamente, é o mesmo filme, feito num remake de muito curto prazo, porém, pra minha surpresa, a versão remake também me agradou. Então vem comigo. Em 2022, um pequeno filme dinamarquês chamado Speak No Evil chocou o público e a crítica com uma proposta ousada: transformar um simples ato de ser educado demais em algo mortal. Sem monstros, sem susto barato, só um desconforto crescente, sufocante e que explode num dos finais mais brutais do cinema contemporâneo. O filme virou um fenômeno cult no circuito de terror psicológico. Diretores como Jordan Peele, Ari Aster elogiaram sua tensão crescente e a forma cruel como escancarava os limites da passividade humana. A crítica aplaudiu, o público saiu incomodado, e esse era exatamente o objetivo. So many things have felt so wrong. Eu vou separar esse vídeo na parte que eu vou contar sobre a premissa da trama, porque os dois filmes, o original e o remake, têm a mesma casca. Só que a versão nova, a versão original, ela seguiu um caminho diferente no final, mas me agradou também. E eu vou falar sobre isso na parte com spoilers, mas agora eu vou entregar pra vocês um pouquinho da sinopse da trama pra ver se eu instigo vocês a assistir ou um ou outro. O foco maior nessa parte com spoilers, quando eu estiver falando, vai ser na versão do remake. Tá? Então temos nomes, inclusive, que são mais fáceis de pronunciar aqui e atores mais conhecidos no qual vocês vão se familiarizar e vai ser mais fácil da gente criar uma conversa, tá? Mas agora eu quero explicar para vocês esse conceito, né? Em ambos os filmes existe uma família de uma nação e uma família de outra, que estão passando férias na Europa, num lugar paradisíaco, e essas famílias se cruzam. E no meio dessas férias eles acabam criando uma amizade muito legal, muito bacana. A família que é a vítima e a família que é antagonista, ambos têm lados bons e ruins durante conversas, momentos, e você vê que, são pessoas, são humanos, sabe? São personagens tão bem escritos que você pensa, cara, eu conheço alguém bem assim. Ah, eu tenho um amigo meu que é passivo igual esse cara ali. Ah, tem uma mulher mandona e ranzinza igual... Sabe? Tipo, são personagens escritos como pessoas. Não são apenas unidimensionais. E isso é muito legal. Dos dois lados da moeda, tá? Os personagens que supostamente são vítimas aqui e os que supostamente são antagonistas, ok? E você vê uma construção muito bacana. Nos dois filmes tem isso, tá? Momentos bem divertidos. Eles criam uma amizade muito bacana. Em algum momento, quando encerra as férias, essa família que a gente não acompanha como protagonista a partir do ponto de vista cinematográfico, né? Convida essa galera que foi pra Itália, no filme americano, por exemplo, vem aqui visitar a gente aqui na Inglaterra em algum momento e tal. Vamos marcar. Sabe o famoso vamos marcar? Então, não tinha como ser pior esse vamos marcar, porque daqui em diante o filme descamba por assim, ó, não devia ter acontecido, certo? Não vou entrar nos méritos agora disso por conta dos spoilers. O que eu posso te antecipar é que se você optar por qualquer um desses dois filmes, você vai ser incomodado. E não incomodado porque o filme é ruim, muito pelo contrário, porque toda a proposta do filme é causar essa ansiedade, essa provocação, essa angústia, você vai passar raiva, você vai passar medo. É um filme muito bom. Nota 10 para os dois filmes, tá? E pra mim, dar uma nota 10 para um filme que é remake de um filme que é de 2022, já tem um, cara, pra mim é inédito e é maravilhoso. Quanto mais filmes bons, melhor. Não demoraria muito para que um remake sairia daquele filme por conta do sucesso. E é óbvio que os americanos fariam um remake, por quê? Né? Parece que eles têm preguiça de ler legenda, sei lá qual que é a razão. Mas eles preferem pegar um filme que já existe pronto e fazer contando da história deles. Talvez a geolocalização para fazer mais sentido com o público, enfim. Fica comercialmente mais fácil de vender? Talvez. Mas a escolha foi muito assertiva, de elenco, direção, e até o finalzinho mudado foi bom também. Ele, inclusive, é um pouquinho mais satisfatório do que a versão original. E você vai saber por quê na parte com spoilers. Então vem comigo se quiser assistir agora. Ou, se você vai assistir os filmes, dá o pause agora, assista ou um ou outro e depois a gente vem aqui conversar. It's almost since we got here. Dad? Dirigido por James Watkins,
E estrelado por James McAvoy, o remake americano de Speak No Evil, que lançou em 2024, adapta o perturbador suspense psicológico dinamarquês de 2022, trazendo a história para um contexto anglo-americano, mas mantendo a essência, o terror que nasce da cordialidade forçada, da pressão social e da violência velada sob a máscara da hospitalidade. McAvoy está impecável, né? Ele entrega um dos personagens mais inquietantes do ano, mesclando charme, sutileza e uma ameaça constante que ele esconde por trás de um sorriso simpático. Nessa parte aqui com spoilers, eu quero focar nesse filme americano, porque eu acho que é o que é mais recente, é o mais falado e talvez mais fácil de você conseguir assistir aí pelos streamings. Então vamos à história. O casal Ben, Louise e sua filha Agnes conhecem Patty, Ciara e o seu filho Ant durante as férias na Itália. Os dois casais criaram um vínculo superficial e meses depois, Patty convida os americanos para passar um fim de semana na sua casa de campo na Inglaterra. Ao chegarem, Ben e Louise percebem comportamentos estranhos e Patty é excessivamente controlador com o filho, faz piadas agressivas, ultrapassa limites. Aos poucos, pequenos desconfortos viram alertas. E aqui que a gente vê McAvoy brilhar. Cara, que personagem maluco! Porque assim, ó, mesmo que ele não esteja fazendo absolutamente nada relacionado à maldade, né? Tu não vê ele como um vilão, tu vê ele como um pai muito maluco, assim. Tem um momento aqui bem específico que eu acho que tá no trailer, e ele é bem parecido com o filme original, em que o filho dele, o Ant, e a filha do outro casal que foi convidado pra casa deles, eles vão brincar ali com uma musiquinha, botam num rádiozinho, dão um play numa música e eles vão fazer uma apresentaçãozinha, como se fosse uma dancinha de escola para a família enquanto eles estão almoçando. Num jardim bonito, a casa é muito massa e tal. E o menino meio que tá muito tímido, ele erra os passos de dança e tal. E ele explode, ele fica puto, ele fala, dança direito e não sei o que, daí fica aquele climão esquisito, sabe? Pô, tu não precisa gritar com ele, tu não vai me dizer como que eu crio meu filho, não sei o que, cria uns climão, daqui a pouco ele volta e fica sereno, tudo. Caramba, velho, é bizarro. E tipo assim, não fica caricato, sabe? Do jeito que eu tô falando aqui agora, parece algo muito exagerado, mas no decorrer do filme tu percebe como ele é construído como um cara que ele fala muito com os olhos, assim, cara, é muito louco mesmo. Mas enfim, vamos pra história, tá? Eles chegam lá, eles recebem essa carta convite, né, o casal protagonista, e eles já estavam passando por um relacionamento muito frágil. Tanto ele quanto a esposa estavam querendo, em algum momento, se divorciar, mas eles não sabiam quando, né? Eles não queriam falar sobre esses problemas na frente da filha deles. Aparentemente ele descobriu uma suposta traição da esposa, uma troca de mensagens pro celular, então ficou um climão muito esquisito entre os dois. Mas enfim, eles querem tentar se reconectar. E eles aceitam esse convite, vão pra lá, acho que vai ser bom pra criança, porque ela fez uma amizade muito legal com o menino lá na Itália. Chegam lá, esse menino, que também brilha muito no filme, tá? Apesar de não falar absolutamente nada, por quê? Supostamente, o personagem de McAvoy era um médico, né? E ele fala tudo com uma convicção muito boa. Daí o menino não fala, porque ele supostamente tem uma doença de nascença, nasceu sem a língua, papapá. Fica muito estranho, tem umas horas de noite que ele dá uns gritos, daí o casal convidado fica meio preocupado, o que ele tá chorando à noite e tal. Normal, ele sente algumas dores antes de dormir, não sei o que, mas logo para, ele realmente para mesmo. E tu fica, ué, que coisa estranha, mas enfim, noites boas. Tem um momento, inclusive, muito desconfortável, gente, que eles fazem o seguinte: vocês já chegaram na nossa casa, vão passar alguns dias aqui, né? Tem um lugar aqui perto de uma praia, um restaurante bem isolado. Cara, pensa num restaurante massa, vamos lá, só os adultos, tá? Mas e as crianças? Do nada chega um cara adulto, do nada, que não foi apresentado pra gente em nenhum momento do filme. Esse aqui é o fulano de tal, ele é um desertor lá do Irã, sei lá, de um país estranho lá. E a gente tá meio que acolhendo ele, mas ele fica aqui, ele é muito bom em cuidar de crianças, e os pais, como é que é? Vamos deixar na mão de um estranho? Não, vai dar tudo certo. Beleza, segura isso aí. Eles vão lá pro tal do restaurante, são convencidos. E de fato, o tal cara que veio ali cuidar das crianças não é nem de longe uma ameaça a princípio. Ele tá ali de boa, brincando com as crianças de esconde-esconde e tal. E é nesse momento que duas coisas simultâneas acontecem. Uma cena muito desconfortável no restaurante, que eu já explico, e uma cena na casa. O cara, como eu falei, não é o problema ali na casa. Nesse momento que ele tá brincando com as crianças, o menino aproveita, pega a menina pela mão e fala assim, quero te mostrar um negócio, né? Ele não fala, ele só gesticula. Ele pega uma gaveta e mostra que tem vários relógios na gaveta do pai dele. Beleza. Ele quer falar alguma coisa e mostrar pistas pra ela que aqueles relógios tinham outros donos.
a menina demora um pouco pra entender, mas ela é bem esperta, isso que é legal. Os personagens aqui não são burros. Às vezes eles demoram um pouquinho pra pegar a mensagem, porque, né, pô, o cara não fala, né? Então é difícil de entender ele, mas, tipo, ela, beleza, tem algo de errado acontecendo. Joia. E paralelo a isso, lá no restaurante, pô, restaurante massa pra caralho, de verdade, tá? Fica bem perto do mar, uma paisagem linda, incrível, assim, uma casinha bem pequenininha. Parece um pub na parte de dentro, tá? Mas não tem ninguém, é só o dono do pub e os dois casais. Eles comem bem, bebem bem, aí tem umas conversas muito esquisitas. Tu passa a entender que o personagem do McAvoy tá com essa mulher, né, a mulher dele, desde quando ela era bem nova. Eles começam a fazer uns cálculos ali, né, os convidados, e percebem que, tipo, cara, ela era quase uma criança quando eles começaram a namorar. Tá bem esquisito. Eles não sabem se ele errou na conta, se eles estão falando bizarro. Já começa as bizarrices aí. Na hora de pagar a conta, rola um constrangimento bizarro, igual no filme original, né? Tipo, o cara vai lá dar a conta e no final a conta fica pra quem pagou... A conta fica pra quem vai pagar pro casal convidado. Tipo, vocês pagam a conta. Tipo, ficou bem assim. Aquele momento meio constrangedor, sabe? Mas é aí que tá. O filme aborda essa questão da passividade mesmo. As pessoas são colocadas em situações desconfortáveis, mas por conta dessa maldita cordialidade, essa falsa moral que não, tem que fingir que tá tudo certo. Ninguém se impõe, ninguém fala nada. O cara, peraí, todos nós 4 comemos, vamos rachar essa conta. Não, o cara ela paga a conta. Enfim, quando ele chega em casa, tá tudo certo, as crianças estão dormindo, o cara tava lá de boa, não teve nada bizarro realmente, tudo certo. E aí o filme avança para momentos onde a mãe, que tá muito desconfortável com aquela casa, né, a mãe convidada, digamos assim, ela acorda numa madrugada. A mulher do James McAvoy tá dormindo na cama com ele tá lá de cueca, só deitado de cuecas, e a menina no meio dos dois, assim, o quê? Ela pega aquilo ali, não, pra mim chega, ela pega a filha, pega o marido, não, vamos embora. E como já tinha acontecido muitas coisas bizarras durante o filme, você percebe que aquele casal ali, eles são bem perturbados, eu já vou entrar nesse mérito do porquê disso. Não, a gente precisa ir embora. E não, tem que ir embora. Eles entram no carro e estão indo embora, eles têm um carro elétrico, né? Eles vão indo embora em silêncio e tal. E por conta, vocês vão ficar com muita raiva disso, tal, tenho certeza. Se tu vê o filme, tu sabe do que eu tô falando, tu deve estar com muita raiva também, né? A merda daquela criança falou que esqueceu o coelhinho desgraçado dela naquela casa, velho. Ai, meu coelhinho. Não, foda-se o coelhinho. Pau no cu do coelhinho. Vamos embora, chega. Meu Deus, que gente maluca, não sei o quê. Não, coelhinho. A guria começa a gritar e não sei o quê. Puta merda, aquele bundão. Personagem bundão. Não tá dando um tapa na cara desse homem. Volta com o carro. E eles estavam saindo, tipo, finzinho de madrugada, né? Quando eles voltam, já é ali 6 da manhã, tá de dia e tal. E o casal tá lá, pô, vocês iam embora sem se despedir, o que aconteceu? Pô, os caras fazem uma pressão psicológica pra eles se sentirem mal de terem saído ali, sabe? Enfim, vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Eles ficam ali, vão almoçar, tá? Cara, aí começa umas bizarrices. A guria, não, vou lá ajudar a fazer comida e tal. Aí ela se corta. Daí o convidado fala, ainda bem que a gente tá na presença de um médico dele. Não sou médico. Como não? Tu falou que era médico pra gente lá na Itália, não sei o quê. Daí ele começa a rir e fala, peguei vocês, né? Meu, tu tinha que ver tua cara e tal. Isso na versão americana. No filme original, esse momento que acontece, de quando ela se corta e fala, ainda bem que a gente cortou na presença de um médico, ele fala, não, mas eu não sou médico. Eles, como tu não é médico? Não, eu só falei aquilo pra impressionar vocês. Ali que já começa o climão, né? E aqui nesse filme tem esse desconforto, eles vão lá, fazem o almoço. Aí tem a cena que eu falei pra vocês da dancinha, o cara pirando, surtando. Cara, é cheio de pequenos momentos muito tensos. Mas, numa eventual brincadeira ali dessa ali fora, o menino tá jogando bola com a menina. E ele propositalmente joga a bola pra um lugar um pouquinho mais distante, assim. Um ponto específico da propriedade. Daí a menina, ok, né? Daí ele vai lá buscar a bola e fala assim, vem cá. Né? Tipo, ele não fala, né? Mas ele faz assim, ela vai. E ele entra num porão, dentro de um celeiro, e lá ele mostra... Vamos lá, vou tentar resumir para vocês entenderem. Ele não nasceu sem língua. A língua dele foi cortada. Por eles. Pelo James McAvoy e pela mãe ali. Pai e mãe, que não são pai e mãe coisa nenhuma. Eles guardam coisas e pertences de pessoas no qual... Olha como é que funciona o plano dessa gente. Eles vão lá pra Itália ou pra outros lugares onde tem galera de férias...
pegam essas pessoas mais frágeis emocionalmente, mais suscetíveis a serem vítimas, não sequestram, convidam pra vir na propriedade, bababá. Quando essas pessoas vêm, o padrão se repete. Eles matam os adultos, pegam a criança, vendem a criança pra alguém, cortam a língua e acabou. E aí sim, essa é a ideia. Então esse menino é uma vítima. E a menina vai ser a próxima. E ele deixa a menina entender. Aí que eu gosto desse filme, porque assim, a partir do momento que ela percebe isso, a menina pensa, bom, como é que eu vou avisar minha mãe? Como é que eu vou avisar ela disso? Cara, ela tem uma ideia genial. Ela tá ali na casa dos 12, 13 anos, né? Então ela tá perto da fase onde a menina vai menstruar. Ela é muito esperta. Ela vai perto de um arbusto, pega um espinho, corta aqui o interior da coxa e finge que tá menstruada. E chama a mãe. E a mãe vai no banheiro com ela. E ninguém percebe isso, nem o personagem do James McAvoy, nem nada. Todo mundo pensa, bom, natural, né? Excelente. A ideia da guria é muito boa. E eles vão lá no quarto e ela conta tudo pra mãe dela, conta tudo. E aqui, novamente, eu reforço o quanto que eu gosto desse filme e desse roteiro. Eles não tratam a criança como uma imbecil, sabe? Apesar dela ter agido como um imbecil naquela hora, fiquei tão puto naquela hora do coelho, mas aqui ela foi muito esperta. E ela contou pra mãe, e a mãe não ficou moscando. Ela viu o tal material, as fotos, tudo, e ela fica em choque. Só que ela não quer transmitir isso pra filha. Então ela fala, não, filha, a gente tem que fingir naturalidade. Eles não podem, por favor, eles não podem perceber que a gente sabe. E a guria, fechou? Tamo junto. É nóis, vamos fazer dar certo. Contam pro pai, o pai também acredita, né? Enfim, não tem por que ele duvidar, ele já vê que eles são bizarros. Só que eles pensam num plano de, tipo, a gente precisa sair daqui e nós precisamos sair daqui com o menino. A gente não pode deixar esse menino aqui. Tudo certo, né? Eles bolam o plano de, a gente precisa ir embora, né? Ela se menstruou, ela não tá mais confortável de ficar aqui. E eles, não, tudo bem, tudo bem. Só que o James McAvoy também não é burro. Ele já matutou tudo aqui, ó. Ele é um psicopata, ele é muito esperto. Então o que ele faz? Não, beleza, vamos lá, vou acompanhar vocês lá fora. Eles vão lá fora. Aí, puta, cara, teu pneu tá furado, né? Aí, tá furado. Vamos trocar esse pneu aí. Vamos trocar. Daí ele vai lá, troca o pneu e faz de tudo pra enrolar. E eles começam a ficar nervosos. E aí ele começa a pegar, né? Eles no pulo, assim, estão nervosos e tal. Dá uma discussão e tal. Enfim, eles tentam fugir. Tentam bater o carro no portão, que o cara fechou o portão com controle remoto. Mas ele, não, vamos arrebentar o portão, vamos embora. Só que como eles não conseguiram pegar o menino, porque ficaria muito suspeito, eles voltariam em outro momento pra buscar ele, eles veem o cara jogando o menino no lago. E em um determinado momento do filme, é falado que o menino não sabe nadar. Ele joga o menino no lago e o bundão lá pensa, não dá. Aqui ele tem a atitude menos bundão da vida dele. Ele volta com o carro, não, vou lá. Ele pula na água, pega o menino pra salvar o menino, mas quando ele tá saindo do lago, tá lá James McAvoy com uma arma apontada pra cabeça da filha e da esposa. Aí, puta merda. Aqui começa o desespero, a ansiedade, tudo, né? Enfim, ele amarra todo mundo num galpão. Ele meio que dá ele fica um pouco expositivo, mas nem tanto. Ele não fica falando blá, blá, blá. Mas aqui ele tem um diálogo muito foda. Porque assim, ó, tanto no original quanto nesse, a mulher pergunta pro James McAvoy o seguinte: por que tá fazendo isso com a gente? E ele responde o seguinte: porque vocês deixam. E aqui é a mensagem do diretor, do criador, muito escrachado na tua cara, sabe? Muitas coisas ruins que acontecem, às vezes é porque a gente deixa, por conta da nossa passividade, por causa da nossa questão moral, ética, social, da gente ficar tipo, não, eu tô desconfortável numa festa, mas eu não vou dizer isso porque senão eu vou pagar de chatão. Não, cara, seja o chatão. Se você tá desconfortável, seja no teu trabalho, seja na tua família, seja numa festa entre amigos, em qualquer lugar, sai. Foda-se o que as outras pessoas estão pensando. Se você tá desconfortável, não deixa essa passividade, essa criação, construção social te impedir de falar e agir do jeito que você precisa. Não tá bem, sai dali. Eu gostei muito dessa mensagem. Acabei de bolar. Gostaram? Why are you doing this? Because you let us. Nesse momento, que ele deixa meio que expositivo a questão do... o menino tá valendo dinheiro, vocês vão transferir o dinheiro de vocês pra mim aqui, pega, ele vai pegando os aplicativos de todo mundo, celular e tal. Aqui, ele pega umas injeções pra aplicar neles, pra eles ficarem desmaiados, pra ele poder transferir a criança. E sabe quem vem buscar a criança, inclusive? O cara lá do pub. Aquele arrombado do pub, ele chega ali, ele era um ajudante. Eles vão vender a criança e dividir o dinheiro, né?
E o que acontece? A mãe, ela é muito badass nesse filme, tá? Ela consegue machucar o personagem do James McAvoy. Ele até dá uns tiros meio errado, porque ele tá ferido no rosto. E eles conseguem sair. Quando eles saem, eles percebem, bom, o carro deles tá fudido, eles não tem como usar o carro deles. Eles entram na casa e se protegem lá dentro. E impedem que tanto o James McAvoy quanto a mulher possam machucar eles lá dentro. O que acontece? Um cerco. O cara do pub, o personagem do James McAvoy e a Ciara, a esposa dele, ficam cercando eles. E aqui, o que eles fazem? Cortam a energia, começam a invadir por pontos específicos da casa. E aqui a gente vê embates muito violentos, tá? Muito legais, inclusive. Vou descrever alguns deles para vocês terem uma ideia. A Ciara, em alguns momentos do filme, deixa a entender que ela também é uma vítima do personagem do James McAvoy. O que me faz pensar que aquele lance da idade, talvez... Isso é uma coisa mais abordada nesse filme americano, tá? Que talvez o James McAvoy tenha sequestrado ela também, feito coisas muito erradas com ela, não vou usar a expressão aqui no vídeo, e ela se tornou meio que uma marionete dele, digamos assim, porque em vários momentos tu vê que ela é meio passiva também nas atitudes, sabe? Mas ela entra na onda, faz também as coisas erradas dela. E James McAvoy e ela entram na casa, eles entram num confronto, James McAvoy leva inclusive um produto corrosivo no rosto, cara, ele tá forte, tá? O James McAvoy, eu me lembro dele lá no Labirinto do Fauno, não, desculpa, eu me lembro dele como Fauno lá em Nárnia, magrinho, como Professor Xavier, um cara mais certinho. Aqui ele tá um burucutu, fortão, brabo, com uma cara meio de... Nossa, ele tá brabo mesmo, assim. E aí ele vem, assim, imparável na direção deles, assim. Como que tem o desfecho desse filme, que eu acho sensacional. O Zé Bundão, marido da protagonista ali, é salvo por ela num determinado momento que ele tá lutando com aquele cara do pub. Aquele cara do pub tá quase matando ele e ela consegue matar ele a tempo, né? Ele tá distraído ali no confronto, ela mata ele. Eles saem pelo telhado da casa e tem uma escadinha pra descer. Aí eles conseguem descer as crianças, desce um, aí daqui a pouco ele cai, torce o tornozelo, é que era muito alto, e o caos. Mas quem cai de lá? Ciara cai, morre, vira patê lá no chão. Perfeito, agora só sobrou o James McAvoy. E aqui temos um confronto final entre ele tá sequestrando a filha do casal principal e fala assim, essa aqui eu não vou vender, essa aqui vai ser a minha nova Ciara. Aí tu, puta, agora tu confirmou o que eu tava questionando antes. Com certeza ele fez algo muito parecido com a Ciara, né? E o que acontece? Eles conseguem derrubar ele com aquela injeção de anestesia dele, ele fica caído. E quem finaliza ele, meus amigos, é o menino que tinha sido vítima por todo esse tempo, com uma pedrada belíssima em um crânio macio e suave, que vira patê de carne. E pronto, James McAvoy morreu também. E esse final é um pouco mais otimista, visto que o casal convidado, a filha e o menino saem vivos. E assim acaba o filme com uma satisfação de tudo que tu viu ali, aquele peso, aquela amargura, aquele rancor, tudo foi recompensado. No final deu tudo certo, não é mesmo? Excelente. E aqui que tá a grande diferença do filme americano pro filme original. O filme original não tem esse mesmo final feliz, infelizmente. Muitas pessoas até não gostaram daquele final, falando, não é possível, cara, aquilo não é real, cara. Gente, não é real talvez para dentro do nosso contexto. A gente é brasileiro, nós somos pessoas muito mais reativas, a gente é famoso e conhecido por ser um pouco mais malandro, um pouco mais, né, mais safo. A gente tá falando de uma outra cultura, outra nação, onde o diretor e escritor do filme fizeram esse filme justamente para apontar essa fragilidade dentro da própria cultura, dessa passividade social, dizendo aquela frase, tipo assim, por que você tá fazendo isso com a gente? Porque vocês deixaram. É tipo, literalmente isso. Aquelas pessoas se deixam ser manipuladas, enganadas ou até mortas, como acontece no final do filme original, onde eles são derrubados num penhasco e são apedrejados até a morte e deixaram a filha ter a língua cortada e tal, e não fizeram absolutamente nada. Assim acaba aquele filme. Então, eu entendo, tá? Eu confesso que eu te entendo aí do outro lado. Se você... Não, Bruno, aquele final pra mim não desce, pra mim é intragável. Não, eu te entendo. Só que eu gostaria que você também aí do outro lado entendesse que a proposta daquele filme, ela é muito mais condizente com a região e cultura daquele povo que ele retrata. Então, é muito fácil para nós aqui na nossa cultura, na nossa nação, sentir uma
uma separação muito grande. Cara, isso não parece real, não é condizente. Mas para muitas pessoas aquilo é. E que bom que pra você não é assim. Não deixa ninguém te tacar pedra não, cara. É isso aí. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É um filme que eu recomendo tanto o original quanto o americano, pra mim nota 10 ambos, filmaços, tá? Interpretações excelentes, a crítica social é muito bem pertinente, com certeza, a história é muito bem construída, a direção é muito boa em termos de tensão, trilha sonora, é um filme que não brinca com jump scare, tá? Ele trabalha muito mais com o desconforto, numas cenas que ficam fixas assim na tua cabeça, e muito provavelmente depois que você vê ou o primeiro, o original, né, ou esse último filme, muito provavelmente vai ficar com cenas na sua cabeça por muito tempo, tá? Galera, não se esquece de se inscrever no canal para dar aquela moral pra gente, dá aquele like se você gostou do vídeo e compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que tá na dúvida de assistir o filme original ou o filme remake. A gente se vê no próximo vídeo, até mais.